E com a nossa reunião, temos algumas informações que já é sabida de todos, principalmente aqueles que já têm vindo mais vezes, mas como nós estamos também ligados à internet, algumas pessoas que clicam aqui o nosso site, às vezes querem saber também das atividades da casa, dos dias, dos horários, né, das atividades. Então nós vamos dizer aqui que as palestras são feitas e os passos todos os dias, com exceção das sextas-feiras, né? A evangelização infantil é domingo, às 10 horas. O nosso plantão de atendimento, segunda, terça e quinta. Para quem não sabe, aquelas pessoas que têm alguma dúvida, que querem esclarecer, alguma dificuldade, às vezes algum problema de saúde, aquilo que são relacionados, nós fazemos então uma separação para que o passe seja direcionado de acordo com a necessidade de cada um, né? O passe espiritual, o passe magnético, né? E mais as orientações que as pessoas precisam ter, principalmente as pessoas que ainda não estão militando na doutrina espírita ou no espiritismo. Quarta-feira, o nosso trabalho aqui, a palestra e passes, é no período da tarde, às 14 horas, né? E o plantão é a partir das 13h15. Né? Sábado é 16h30 e a palestra começa às 17h10. Nossa assistência social se baseia no fornecimento das cestas básicas para as famílias cadastradas já antecipadamente, como nós fizemos agora nessa semana, uma nova remessa, outro grupo de famílias se cadastrou aqui para que possam começar a receber também a sua cesta básica, né? Então é um rodízio, porque não se dá para atender a todos, né? Se nós abrirmos, nós teríamos que ficar aqui o dia inteiro e teríamos que conseguir as cestas básicas, que não é fácil. Então sempre nós pedimos para as pessoas que possam colaborar com algum quilo de alimento não perecível e que nos traga, que será bem-vindo e abençoado por Deus, né? Todos nós que fazemos a caridade, né? E sábado sim, sábado não, nós estamos distribuindo um lanche para esse pessoal de rua, aqui próximo do centro, perto do metrô. E então as pessoas que querem colaborar também podem vir até o centro, ou quiser ajudar também na distribuição. É um trabalho realmente... Esse sábado agora eu não tenho certeza da escala, porque eu sei que é um sábado sim, sábado não. Eu não sei se foi esse último sábado, né? Mas nós temos sempre atividade no sábado, tem a reunião, né? Se caso você vir e não tiver a distribuição, você assista a palestra, tá bom? Cada 15 dias. Então. Geralmente é. E nós temos também a nossa livraria para as pessoas que querem se ilustrar um pouquinho, ter conhecimento da doutrina, aqueles que não querem estudar, querem estar par de algum assunto. Geralmente as pessoas procuram os livros de romance também, tem um embasamento muito sério a respeito da nossa vida, né, espiritual. Então é muito importante, né? E hoje também está aqui para nós uma informação das datas espíritas. Em 1º de maio de 1880, nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, Eurípides Barçanufo. Esse é um grande espírita, uma grande alma, uma alma iluminada. Realmente ele fez muito pela doutrina, né? Um grande trabalhador da Seara do Cristo. Quem quiser saber da história dele, tem Eurípides, o Homem e a Missão, uma das obras dele, que nós lemos. Foi muito interessante contar toda a vida de Eurípides, para saber quem foi esse personagem, né? Em 5 de maio de 1927, nasce em Feira de Santana, na Bahia, Divaldo Pereira Franco. Acho que dispensa qualquer outro comentário a respeito do grande orador espírita, né? Mundialmente conhecido. Muito bem, então nós já estamos preparados para a nossa reunião da noite. Nós vamos fazer apenas nossa oraçãozinha rápida, né? Com nossos pensamentos elevados, depois dessa introdução, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, né? Responsável aqui pelo planeta, pelo nosso adiantamento, pelo nosso progresso moral e espiritual. Agradecemos a todos os cearenses do nosso mestre Jesus, que está aqui nesse núcleo espírita, núcleo de amor, de trabalho, de orientação evangélica,
agradecendo aos espíritos amigos, e nós vamos pedindo ao nosso dirigente espiritual que envolva todos com seu carinho costumeiro, o nosso palestrante hoje, o Marcelo, que estará falando para nós um tema do Evangelho, da obra Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier e do Espírito Emmanuel. Nós agradecemos aos amigos espirituais e pedimos que todos prestem muita atenção no tema enquanto nós assistimos a palestra. Depois nós vamos ter a oportunidade de fazer as perguntas, alguma colocação, e sabendo que todos nós estamos sendo atendidos individualmente pelos amigos espirituais. Obrigado a todos pela atenção. O espaço é seu agora, Marcelo. Seja feliz. Agora tem que aumentar aqui, né, Juliano? Bom, a vitamina só foi para esticar, né? Boa noite, gente. Satisfação estar aqui mais uma vez, né? E aprendendo juntos. Como o Jurandir disse, é uma lição do Evangelho, e a lição serve para todos nós, né? Ninguém vem aqui com a intenção de querer ensinar alguma coisa que a gente não tem condição nenhuma, né? A gente vem aqui para aprender juntos, trocar essas informações. E todas as lições que a gente pega do Evangelho, podemos abrir ao acaso, de qualquer forma que for, ela sempre vai estar ensinando alguma coisinha para a gente. E o tema de hoje eu achei bastante interessante, que é o Pensastes Nisso. Porque ela é bem direta, né? E é interessante, e ela interessa a todos nós de alguma forma. Essa aqui foi uma carta do apóstolo Paulo, que ele manda para Pedro, né? Dizendo que ele estava prestes a desencarnar, prestes a morrer. E ali na carta ainda ele dá um apoio aos apóstolos, né? Ele diz, olha, eu já logo não estarei mais aqui, etc. Daqui a pouco a gente dá uma lida aqui na íntegra para vocês. Então ele diz, olha, eu logo não estarei mais aqui, mas gostaria que vocês perseverassem naquilo que Jesus ensinou, né? Seus mandamentos. Ele coloca algumas palavrinhas como fraternidade, caridade, amor, tudo aquilo que a gente já está acostumado a fazer, né? Ele se mostrou forte ali, viu, Caetano? Ele se mostrou forte, sabendo que ele estava prestes a desencarnar, mas ele se manteve na sua firmeza. Aí vem essa palavrinha, pensastes nisso, que é a grande charada. Se nós soubéssemos que nós íamos desencarnar nessa semana, o que a gente ia fazer? Aproveitar a vida. Claro, né, Matilde? Nós estamos mais próximos das trevas do que da luz, é claro. Então nós iríamos aproveitar tudo, vamos correr atrás do tempo. Logo vem esse pensamento para a gente. E é verdade. A gente quer se entregar a esse frenesi, aos prazeres da vida, que a vida nos dá, né? Aliás, nem precisa a gente saber que vai morrer, que vai desencarnar. A gente já se entrega no dia a dia para esses prazeres aí da vida e sem consciência pesada, né? Gostoso, aquela culinária, maravilha, né? E por aí vai. Agora imagine Paulo naquela época, ele manteve firme com as suas convicções, não mudou absolutamente nada, né? Mas vamos fazer o seguinte, gente, nós não vamos morrer a semana que vem, não. Nós vamos morrer, vamos desencarnar. Bom, vai mudar de alguma forma? Não. E aí, nós vamos se entregar a esses frenesis malucos aí da matéria, dos prazeres? A gente já pensou nisso daí? O que nós estamos fazendo por nós mesmos, para a nossa melhoria? Né? A gente está se entregando, não estamos se entregando? Qual o sentido que nós estamos dando para a nossa vida? Isso a gente deve pensar, o pensastes nisso. Nós estamos se preparando para a vida, ou se preparamos até agora para a vida, ou preparamos para a morte? Qual é o caminho que nós temos tomado até agora? E na lição da noite, quem fecha com esse pensamento é o Herculano Pires, que ele diz, preparação para a morte.
Quem se prepara para morrer aqui, horas bolas? Ninguém se prepara para morrer. Quando a gente vai, o filho, o pai quer despejar no filho aquilo que geralmente também ele não foi, né? Eu não queria ser jogador de futebol, não fui, vou colocar ele numa escolinha de futebol. Por que jogador de futebol? Dá dinheiro. Né? Ou então vai estudar, vai ser, qual é a profissão do momento? Advogado? Vai ser advogado. Então a gente prepara, né, o filho, os nossos entes queridos, para a vida, para que não passe dificuldades. Não é verdade? Não é assim que a gente... Alguém aqui já preparou um filho, ou foi preparado pelo pai, com o pai ensinando o seguinte: filho, você não precisa ter faculdade, seja fraterno com seus irmãos na rua, não brigue na escola. Alguém passou por isso aqui? Nós não nos preparamos dessa forma. A gente se prepara para encarar, para a concorrência, né? Tem que fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Hoje, quantos tem o nível universitário? Nem emprego tem. Está mudando o conceito. Né? Se a gente preparava os filhos justamente para que fosse alguém com um curso universitário, hoje as coisas mudaram. A gente tem que preparar o cidadão, o homem de bem. A gente está fazendo isso. Pensastes nisso? De forma nenhuma. Então a gente tem que realmente se preparar para a morte. Por quê? Para a morte. Porque a morte é o fim de todos nós. E, aliás, não é um fim. É apenas uma modificação. Nós não morremos, gente. Desencarnamos. O nosso mundo natural não é aqui, é lá. O que é que a gente vai levar para lá, além do curso universitário, um diploma embaixo do braço? Quais valores a gente tem se preparado para levar para o lado de lá? E o Herculano Pires, ele pega essa ideia. E era o que Paulo manteve, né, que ele foi firme justamente nesse sentido. Né? Ele não tinha o medo de morrer. Quem tem medo de morrer aqui, gente? Ninguém, ainda bem. Né? Todos... Né? É isso, nem levantar a mão querem, né? Bom, na verdade, o medo também ele passa a ser um pouco relativo. Ele pode ser maior ou menor, segundo aquilo que nós fizermos durante a nossa existência. Aquele que tem o pensamento ali pesado, que levou uma má vida, na hora de chegar próximo ao seu desencarne, a sua mente, a sua consciência vai te cobrar. E naquele momento, por incrível, o medo aumenta. O medo aumenta, porque as cobranças vêm depois. Quem vai cobrar da gente? Deus? Deus castiga? Não. Já começa pela consciência. Nós mesmos sabemos tudo aquilo de errado que nós fizemos. Então, é uma preparação para a morte, o bem viver. E o que o Emmanuel diz em relação a esse tema? Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram aos supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu. Quem admite aqui as fraquezas do eu? Aliás, nós costumamos dizer o seguinte: a carne é fraca. Né? Despojamos na carne as nossas deficiências, como se fôssemos duas coisas separadas. Né? As inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se esse representasse o papel de verdugo implacável separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. É lógico, a gente vai dizer, eu não resisti àquele chocolate, né? Não resisti a isso, não resisti àquilo, como se a carne é que mandasse, embora o espírito, quanto mais inferiorizado ele for, os prazeres materiais serão mais fortes. É como se realmente a matéria dominasse o espírito, quando deveria ser a matéria para uso e benefício do espírito, não para ela dominar o espírito, mas um domínio. Então a gente deixa se levar dizendo que a carne é fraca.
Boa desculpa isso daí. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo seu tabernáculo, como se fosse seu altar divino. Que altar é esse? Que divindade ele dava para o seu corpo? Era um agradecimento por ter usado aquele corpo em benefício da sua evolução. Hoje a gente usa o corpo para quê? Para ficar mais bonitinho, para se aparecer melhor para o outro, e por aí vai. Alguém agradece aqui? Obrigado pela orelha de abano que eu tenho? Ninguém faz isso. Duvido que alguém faria isso, não é verdade? Não. A gente sempre está achando um defeitinho e alguma coisa. A gente não sabe agradecer esse instrumento que a gente tem. E, aliás, a gente prejudica ele todos os dias, né? E como? O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. E a gente não faz isso, né? Muito bem. Fisiologistas, cientistas procuraram estudar o corpo humano. E ali eles procuraram a alma. Encontraram a alma ali? Não. Não encontrando a alma, eles disseram o seguinte: bom, não existe a alma. Então vamos aproveitar tudo aqui agora. Lançou-se aí o quê? O materialismo desenfreado. Vamos aproveitar. Há aqueles que dizem o seguinte: eu vou aproveitar mesmo, só tenho uma vida. Então vamos aproveitar. Então eles não achando a alma, eles achavam que tudo era lícito para o espírito. E Kardec, no livro dos Espíritos, tem um capítulo que ele trata só sobre materialistas, né? E ele diz o seguinte: isso daí às vezes é muito mais por ignorância, né, do que propriamente o fato, porque nós já nascemos com a concepção de que existe alguma coisa além. O homem das cavernas, ele já vinha com esse pressentimento de que já existia alguma coisa além da matéria, né? Mas não, ele, para arrumar as suas desculpas, ele diz: olha, a alma não existe, então tudo me é lícito. E ele trata justamente desse capítulo do materialismo ali, ele faz um confronto. Então a culpa é de quem, afinal de contas? Vamos procurar alguma coisa que possa nos dar um norte. Vamos caminhar para a religião? Quem deveria esclarecer a vida além da vida? As religiões. Como é que as religiões têm tratado a questão da morte? Alguns caminhos eles nos dão. Vamos lá? Se eu viver bem, eu vou para um paraíso. Tocar harpa, né? Viver no mundo celeste, dos anjos. Se eu não viver bem, eu vou para o inferno. A gente vai queimar ali para a eternidade. Não é verdade? E se eu fui mais ou menos, eu fico entre o meio termo. Vou para um purgatório. Né? Ali, se alguém ainda for lá pagar uma indulgência para mim, eu saio de lá. Eles vão orar por mim, eu saio de lá. Outros ainda acreditam que podem ficar dormindo um sono eterno. E ficam. Né? André Luiz trata isso no livro Nosso Lar ali. Vão ficar dormindo, de fato, esperando ali o dia do juízo final. Né? E o que acontece com esse dia do juízo final? Parece que nunca chega. Porque os antepassados já esperam por esse dia, até agora, nada. Toda virada de milênio, parece que alguma coisa ia acontecer, né? E nada de chegar a esse tal do dia do juízo final aqui. Outros ainda dizem o seguinte: gente, todos os seus pecados que você teve na sua vida, no dia da sua morte, se um emissário de Deus, seja ele um bispo, um padre, um frei, ele te der extrema unção, você está livre dos seus pecados. Então depende dele para onde você vai. Não é assim? Outros ainda acreditavam, vamos mais além, outros ainda acreditavam o seguinte: o batismo te elimina todos os seus pecados. Tinha pessoas, Caetano, que iam se batizar só quando tivesse com a idade bem avançada.
Porque os pecados já estavam bem acumulados. Então falou, opa, aqui eu já me livro de uma vez por todas. Né? Então, ali eles deixavam para se batizar só no final ali da sua existência. Que era para justamente ter as portas do paraíso ali. Hoje, o ser humano com a mentalidade já mais evoluída acredita nessas teorias. Ele pode até acreditar, né? Mas não é com convicção. Então, as religiões hoje, ela não tem mostrado para que o homem seja responsável. Se você cumprir com os dogmas e os rituais de determinada religião, já é o suficiente para que você possa alcançar um mundo melhor, um mundo mais evoluído, o paraíso. Né? Aliás, acho que de todas as religiões, a menos materialista, a que menos dá ênfase para a matéria, é o hinduísmo. Por que eu trouxe isso aqui hoje? Para os noveleiros aí de plantão, né? Que gosta de assistir novela, está vendo lá a Índia ali de uma forma bonita, né? Simbólica, um povo bonito, mas não sabem, a Rede Globo de televisão não tem mostrado que 93% da população da Índia vive abaixo da linha da miséria. Né? Ali, aquela lei de castas deles não permite que o menos favorecido possa um dia ter uma vida social melhor. É a injusta casta que impera na doutrina deles. E por tudo isso, talvez isso explique seu apego do hindu às questões religiosas. Né? Alguém já viu o rio Ganges ali na Índia? Tudo é voltado para o rio Ganges, porque o rio Ganges dizem que é um rio, além de milagroso, é um rio sagrado, porque esse rio nasce nos cabelos da deusa Gangá, né? E se despeja na terra. Então tudo é responsabilidade daquele rio. Então ali naquele rio é possível ver as pessoas se banhando, animais também se banhando. Né? Quando alguém desencarna na Índia, eles têm por hábito a cremação. Aliás, é correto. Né? Só que você tem que pagar para poder cremar. E aqueles que não podem pagar para cremar, o que acontece? Responsabilidade de quem? Da deusa Gangá, lá com o seu rio Ganges. Então, é possível ver cadáveres boiando em plena decomposição no rio Ganges. Tudo é depositado no rio Ganges. Né? Então, embora tenha todas essas dificuldades, eles são o mais espiritualizado de todos, dentro das religiões. Né? Eles se apegam. Sabem quantos deuses tem na religião hindu? Eu já falei isso aqui uma vez, né? Simplesmente 330 milhões de deuses. Tudo é Deus. Tudo é Deus. O jainismo, que é eles acreditam, eles andam com uma venda, né, na boca e uma pequena vassoura macia para espantar os mosquitinhos, para não engolir o mosquito. Porque o mosquito lá para eles é Deus. E eles não dizem que são politeístas, eles são monoteístas. Creem em um Deus só. É que existe o Deus Brahma, que é o todo soberano, e tudo é criação desse Deus. Então, 330 milhões. Uma bagatela de Deus lá, né? Um pouquinho, né? Então, mas por quê? Porque, digamos o seguinte, eles vão endeusar tudo, né? Vão respeitar tudo. Isso daí já não é um desprendimento material que eles têm aqui, dão menos importância. Que pode ter nascido como um pernilongo, né? É verdade, gente. Eles acreditam que, como castigo por você ter mal vivido, você pode nascer num corpo de um animal, de um bicho qualquer. Por isso que lá eles adoram tudo, né? Então, já pensou isso daí, voltar num bicho? Bom, por que eles acreditam nisso? Aí já vem uma outra questão, uma outra teoria que, não sei se vocês já leram Exilados da Capela,
que é um livro que trata de um povo, né, que foi exilado de um orbe. E esse povo, muitos vieram aqui para a Terra. São eles os hindus, os egípcios, os arianos e os hebreus. Vieram habitar na Terra quando eles foram expulsos de lá. E quando eles vieram aqui para a Terra, eles eram habitar ainda aqueles corpos dos homens selvagens. Então eles tiveram essa ideia de que você regrediria, né? Você ia regredir de um homem para um bicho. Aquilo era praticamente um bicho. Daí nasce essa ideia de que você, mal vivendo, você vai nascer num corpo de um bicho, né? Não deixa de ser interessante. Pelo menos ela já faz, opa, eu não quero ser ali no pernilongo, né? Então nós vamos viver bem aqui, né? Então eles são desprendidos. Eles conseguem essa transcendência espiritual, coisa que a gente ainda está longe disso, né? Tinha um outro ponto que eu marquei aqui interessante. Deixa eu pegar aqui, gente, a colinha. Em relação ao desencarne, eles acreditam numa vida. O maior objetivo do hindu é o desencarne, né? É o que eles chamam lá do Ainsan, sair da roda da vida, moksha, né? Você está sempre nesse contorno, vivendo e retornando. A sansara, né? Então o grande objetivo é você sair disso, né? Você poder se libertar. Então o verdadeiro sentido de um hindu é a morte para eles. Eles se preparam para morrer. E o Espiritismo? O que é que o Espiritismo diz a respeito disso? Quando a gente morre, para onde nós vamos? Quando a doutrina espírita foi codificada, através de Kardec, quando surgiu o Livro dos Espíritos em 1857, não foram os espíritos superiores que vieram para Kardec e disseram assim, olha, um espírito sofre por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Não foi assim. Através das manifestações mediúnicas que aconteciam na sociedade parisiense de Kardec, os espíritos se apresentavam naquelas reuniões e eles diziam porque eles estavam sofrendo, ou porque eles eram felizes, ou etc. E ali Kardec foi codificando tudo, anotando, fazendo todas as suas anotações. Então ele classifica, o livro Céu e Inferno, ele é repleto disso, né? Ele classifica, ele tinha os suicidas, né? Os espíritos medianos, os espíritos felizes. Então, através dessas manifestações, ele pôde descobrir que eles sofriam segundo a existência que eles tiveram enquanto na Terra. Ora, que bom a gente poder ter essa prova de que a vida não se acaba por aqui. Né? Quantos não tiveram a bendita oportunidade de poder ter uma manifestação de um parente que desencarnou, de um amigo? E olha, e ainda acusa a gente, fala, olha só, hein, cuidado para não ver onde que eu estou aqui, você pode melhorar aí a tua forma, porque senão você vai vir para cá onde eu estou. Né? Mas olha que maravilha os espíritos poderem se comunicar para nos dar a prova de que nem tudo acaba. Né? O homem se entrega nesse frenesi materialista porque ele não crê que a vida continua. Não crê até bater a sua porta no instante do desencarne ali. Quando a senhora morte chega com seu foice, opa, aí todo mundo, né, acaba crendo um pouquinho ali, né? E o Espiritismo diz o seguinte, se a carne é fraca, é porque o espírito é fraco. Nós não podemos atribuir à carne as nossas mazelas e as nossas fraquezas. Aliás, até o corpo que nós temos aqui é o corpo ideal para a nossa evolução. O nosso espírito é que molda determinado corpo para que a gente possa se revestir. Então a Matilde fala assim, eu vou pôr um salto alto que eu queria 5 centímetros mais alto, né? E eu queria 5 centímetros mais largo, né? Ora, nós moldamos essa vestimenta para nós. Então, e a gente ainda se olha no espelho, não, eu não quero isso. Olha, é a nossa condição hoje. Muitos que nascem com algum... Não teve jeito, Matilde. Então, muitos que nascem com determinadas doenças ou algumas restrições,
Não deve se voltar a Deus. Ah, Deus não existe, não olhou para mim. Não. Nós é que somos os artífices desse nosso corpo e do nosso destino. Tá? Então, pense nisso mais uma vez, né? E o Kardec pega aqui o seguinte: o corpo é um instrumento de evolução para o espírito. As dificuldades que por ora passamos, nada mais é do que tudo que plantamos para nós mesmos. Cabendo a cada um se libertar ou se renovar através de boa conduta. E quem quer boa conduta aqui? Devemos. E como? A morte não é senão apenas uma passagem para outro plano, onde voltaremos a reencarnar em tempo hábil para seguirmos nossa evolução. Até que deixaremos de viver em mundos como a Terra e poderemos viver em mundos mais evoluídos. Que maravilha isso, né? Mas para que a gente possa almejar isso aí, devemos começar a se modificar. Vamos encerrar com o Herculano Pires, porque o tempo é adiantado. O Herculano, eu peguei esse trecho aqui, é uma maravilha. Ele diz o seguinte: nascimento e morte são fenômenos biológicos interpenetrados. A vida e a morte constituem os elementos básicos de todas as vidas. O importante é mostrar objetivamente que a vida é o caminho da morte, mas que a morte não é o fim da existência humana, pois essa prossegue na... Ele fala uma palavra aqui, bem de filósofo. Hipóstases espirituais do universo, nas quais o espírito se renova moralmente e se prepara com vistas a novas encarnações na linha da evolução da humanidade. E ele coloca: é curioso notar que o nosso tempo só cuidamos para a educação, para a vida. Quando o júri de Atenas condenou Sócrates à morte, ao invés de lhe dar um prêmio, sua mulher correu aflita para a prisão. Eu achei isso o máximo. Gritando-lhe: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. O filósofo respondeu, calmamente: eles também já estão condenados. A mulher insistiu no seu desespero: mas é uma sentença injusta. E ele perguntou: preferias que fosse justa? Como, opa, se fosse justa eu seria o culpado, né? A serenidade de Sócrates era o produto de um processo educacional. Um processo para educação, para a morte. É curioso notar que em nossos tempos só cuidamos da educação para a vida, esquecendo-nos de viver para morrer. A morte é o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos geralmente a ela sem o menor preparo. Aí a gente abre um link para o Richard Simonetti, que é outro autor. E ele diz o seguinte, ele tem alguns livros, ele tem uma linguagem simples, né? Quando ele vai contar ali o trauma da morte, o medo que as pessoas têm. Quem tem medo da morte, começa pelo velório, né? Aquela coisa de abraçar o defunto, beija, dá o último beijo ali, é horroroso beijar, é duro, é gelado aquilo, gente. Não, dá um beijinho no papai lá, vai se despedir. E aí fica aquela coisa que parece que fica marcada, né? Nem vou contar de novo o caso da minha nona, que eu beijei o pé dela, né? Pois é. Aí falei, perdi o medo, fui ver o outro defunto lá, que horroroso. Eu fui lá e beijei mais. Falei, poxa, você perdeu o medo, né, Sandra? Pois é. Então a gente não se prepara. Aí o que acontece ali? Aqueles que não choravam, né? A viúva que não chorasse era suspeita. Contratava-se as carpideiras. Né? O velório, bem visto, era um velório choroso. Ó, quanta emoção. Né? Bom, isso está mudando. Ou esperamos que mude. Por que isso? É o despreparo. Né? Aquela coisa mais horrorosa que tem é ver o sendo ali jogado para dentro da terra. Opa, ali é o nosso fim. Aí sai todo mundo contando sempre uma coisa. Olha, a gente ainda vai para lá. A gente vai para algum trauma. E ele diz, como que é o velório do futuro? Enquanto o moribundo, que é o termo que ele utiliza, está ali sendo velado, em vez de ficar os parentes ali velando ou bebendo o morto, né, vão para casa, vão descansar.
Enquanto isso, existem técnicos da espiritualidade que estão desligando o sujeito que desencarnou. E às vezes o parente está ali, não vá, ou me leva junto. Quantos não pediram para ir junto? E você chega alguém e fala, quer ir mesmo? Eu falo, opa. Na Índia pode. Né? A mulher, se ela quiser ir junto, pois é. Né? Então aquilo fica traumático. Enquanto a gente fica ali segurando, e nesse livro é engraçado que ele coloca umas figurinhas. Então nesse momento ele vê ali o espírito, o fantasminha, o corpinho ali, o fantasminha se desprendendo e segurando ele pelas pernas, né, para ele voltar. Né, o parente não querendo que ele se vá. E realmente isso segura, isso causa uma perturbação enorme para o espírito que está desencarnando. E o exército, né? Pois é, já pensou? Então, nesse momento, é uma dificuldade muito grande para o espírito desencarnar. E o Richard Simonetti ele ensina, vão para casa, vão descansar, nada de bebê morto, não. Né? Fechem as portas ali do velório, deixem que os técnicos trabalhem. E durante o dia, de hora em hora, coloquem uma musiquinha suave, faça uma oração, pegue um evangelho, faça uma leitura do evangelho. Aquilo ajuda no desencarne do moribundo. Né? Ele mostra o caminho. E mesmo assim a gente faz isso. Quanta dificuldade, não é verdade? A educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. É um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. Não devemos carregar nas promessas de além-túmulo, pois não se promete o que não se pode dar, mas ensinar que só se levará, na mudança da morte, a bagagem das conquistas que se realizar aqui, na vida terrena. Não seremos premiados, mas pagos na outra vida, justamente pagos por tudo que dermos gratuitamente nesta vida. Devemos substituir as ideias de recompensa pelas de consequência. Que ideia que o Herculano Pires traz para a gente aqui? Né? Como o tempo está adiantado, a gente vai abrir aqui uma pausa, mas que fique essa ideia, esse pensastes nisso, cai perfeito para esse tema, para que a gente possa, a partir de agora, do instante que a gente tem a luz, de pensar realmente, no momento em que a gente for desencarnar, o que é que nós estamos levando para lá. E só vamos levar para lá as nossas virtudes, as nossas qualidades. Né? E as não qualidades, ela virá como consequência para nós. Ok? Entendi? Muito bem. Quem quer começar com a primeira pergunta? Você? Pois não. Boa noite, tudo bom? Dá para ouvir bem? Boa noite. Tá ouvindo bem? Dá. Estou sem retorno aqui. É que é uma curiosidade, né, pessoal, me desculpe se eu for assim, meio polêmico, é algo que para mim é impossível. Se vocês acreditam nessa fé, eu não posso discordar porque é uma fé de vocês, do Espiritismo, né? Mas quando se coloca a transformação do reino mineral para o animal e o hominal, não é isso? Que existe uma evolução assim. O que a pedra fez de importante no reino mineral para ela tornar-se um mosquito? E o que o mosquito fez de ruim para ele voltar a ser pedra? Porque os hindus creem nessa filosofia que você acabou de falar isso, né? Gostaria que você desse uma explanada assim, o que acontece para que haja a evolução da mudança do filo, do reino, para que, ou o que ele fez de errado para voltar a ser uma pedra de novo? Eu gostaria de... Sim. Bom, então a ideia da pedra de voltar a ser pedra, a gente já explicou com essa ideia dos exilados de Capela, como eles foram exilados de lá, por eles estarem atrasando a evolução daquele planeta. Digamos o seguinte, a Terra vai passar por um processo de renovação. Certo?
quantos espíritos hoje não estão contribuindo para que ela evolua? Digamos que a espiritualidade diga o seguinte: vamos afastar esses espíritos que não estão auxiliando. Esses espíritos vão habitar um mundo próprio para eles. A barbaridade que a gente vê hoje no mundo, como é que é? Imaginem todos eles reunidos para viver em um planeta, todos juntos. A gente vai dizer, ora, vai ser um castigo. Ora, castigo é uma afinidade, não é verdade? Justamente naquele planeta, tem espíritos que já estão e pouco evoluídos também, que estão no processo de evolução, certo? Junta-se os dois. Esses vêm com a ideia já mais amadurecida, vai ajudar no processo, na evolução daquele orbe ali. Foi mais ou menos essa ideia que deu da capela para a Terra. Existiam os espíritos já aqui na Terra, por um processo de evolução, que eram os aborígenes, né, os homens primatas. Vieram esses com conceitos e ideias melhorados. Só que habitaram aquele corpo restrito para a sua evolução. Não, ainda não. Eles eram para um corpo. Só que o corpo deles era melhorado. Eles iam habitar um corpo de um não é selvagem, porque ali já é um homem. Embora pouco evoluído, é um homem. É um homem. Já chegou à condição de homem. Então eles tinham a ideia de que eles saíram de um corpo perfeito para habitar um animal. Daí nasce essa ideia da involução, que você sai de um homem para vir para um bichinho, para um macaco, para um cachorro. É só uma ideia, ela não representa a verdade. Né? Agora, quando você diz o que a pedra faz para ela que ela seja um bicho, para que seja... Na verdade não é a pedra. A pedra é um elemento material, não tem vida. Né? Quando Deus cria a todo momento. Tem um instante que ele cria o que nós chamamos de centelha divina. É um pensamento melhorado, é um espírito. Um princípio inteligente ainda em processo na sua forma mais simples. Esse princípio inteligente, ele fica por um determinado tempo numa pedra. Para que ele vai ficar ali numa pedra? Ele começa a aprender com as condições solares, lunares, etc. As sensações. É o primeiro aprendizado dele. Depois de um determinado tempo, ele passa aquele princípio inteligente, não aquela pedra, a viver uma alga, que são as transições, e ele vai vivenciar todo aquele aprendizado. E isso vai, daqui a pouco, para um peixe para um anfíbio, de um anfíbio para um réptil. O Ricardo de Bernardi explica bem isso nos seus livros. Então ele passa a evoluir dentro de um princípio natural, não tem salto. Ele não vai ser aqui um pernilongo e vai no outro dia um Marcelão. Não. Tem um processo natural que vai gradativamente para aquele princípio. Como é que é? Também não, né? Quando ele chega a um determinado estágio que ele vai passar de um animal para um homem, é o que nós chamamos de elo perdido, não é assim? Onde está o elo? E o o Ricardo de Bernardi, ele explica um ponto interessante. Geralmente isso não se dá aqui na Terra, isso se dá no mundo espiritual. Essa transição que ele sai já de um quase homem para um corpo de homem não é na Terra, não vamos ver aqui ninguém, é no mundo espiritual. Aí então nós temos que achar, a Terra ela está no segundo estágio de evolução, viu? Ela é um mundo de provas e expiações, porque tem mundo primitivo, abaixo da Terra, né? No qual nós já fomos, e nós estamos para essa transição para um mundo de regeneração. Né? Então ele vai habitar aquele mundo mais primitivo para a sua condição. E aí vem todo essa evolução, por isso que o Espiritismo ele diz que ele sempre evolui. Ele nasce simples e ignorante, simples no seu corpo, ignorante no seu saber. Simples no seu corpo, porque ele estagia naquelas formas, né? Ignorante no seu saber, que ele vai aprendendo conforme a sua evolução. Quando ele chega no estágio de homem, ele passa a ter um termozinho aí que aí é complicado, chamado responsabilidade. Né? Através do nosso livre-arbítrio a gente vai conseguir. É um termo, tentei fazer um resumo porque ele é muito complexo. A gente tem que estudar muito. Né? Só tentamos dar aqui uma breve...
O curso. Esse é o processo, esse é o princípio da doutrina espírita, tá? Olha que ele está na mão ali, a Gênese, né? Aí você encontra esses termos que a gente acabou de dizer aqui. Tá anotando tudo, que maravilha. Tá bom? Como é que é? Bom aluno. Bom companheiro, porque a gente não está para ensinar, né? Mais alguém que fazer alguma pergunta? Tem mais um minuto. Vamos lá? Tem É um filme muito antigo, né? Não sei, muita gente aqui talvez não Então tenha não é da visto, não é da sua época, mas é da minha, é do Jurandir, é do... Olha isso. É da outra encarnação. Se chama Blade Runner. Caçadores. E de androides. E tem uma cena Eu do já ouvi Blade falar. Runner que é a cena mais bonita do filme, que é a hora que um dos androides morre. E ele senta e diz, é hora de morrer. E morre. Então, eu acho que pra gente poderia ser mais ou menos assim, né? Porque essa cena do filme é belíssima, né? Quando ele senta e diz, é hora de morrer. E ele fica ali sentado esperando o momento em que ele se apaga, né? Digamos assim. Já que ele era um androide, ele não desencarnava, né? Mas pra gente deveria ser assim também, né? Você sentar os... Como é que eles chamam? Os budistas, né? Os monges budistas fazem isso, né? Eles ficam sentados esperando a hora de morrer. Sim. É o que eu ia comentar. Natural. Quem vai chorar aqueles que ficam, né? Porque que você vai Não, mas acompanhar- lá em mundos não choram, não choram. É assim, olha, quando a gente desencarna, que a gente vai lembrar do Richard Simonetti, né? Do moribundo lá, que é segurar pelas pernas, né? Em mundos mais evoluídos, onde tem a comunidade de espíritos já mais evoluídos também, digamos que em Júpiter, vamos dar esse exemplo, e lá existem espíritos mais evoluídos, etc. Ele vai evoluir mais ainda, ele vai sair de Júpiter e vai para um mundo ainda mais evoluído. Os que ficam, vão segurar ele pelas pernas? Não. É um momento de festa, porque eles sabem que aquele já vai evoluir ainda mais, é a alegria de ver o outro em um processo ainda maior de evolução, né? Nosso egoísmo e às vezes a inveja, o olho grande, obeso, não permite isso, né? Mas no caso deles ali, é um momento de alegria. Muito bem lembrado. Não precisamos dos androides. Existem realmente mais... Não ouvi. Porque eu conheço esse contexto da morte perispiritual. Ah, tá. Explica bastante esse processo de evolução do espírito, quando ele deixa, ele muda de um Isso plano para o outro. para o outro, bem mais superior, chama segunda morte. Eu acho muito interessante. Maravilha. Tá aí também. Daniele. Ainda era aqui. E tem um outro também que fala sobre as trevas. Olha aqui, hein? Enciclopédia. Também é extremamente interessante. É por espírito de Ranieri e É do Ranieri também? o Ranieri fotografou, né? E o espírito de Ranieri e o que fez aqueles 7 léguas Júlio Verne. André Luiz e Júlio Verne que incluíram o Ranieri. Tá aí, tá a dica aí para que a gente possa ler, né? E vamos Deixa- aprendendo aí com isso tudo. Posso falar só uma coisinha? Vamos lá, Você falou da morte, né? Das pessoas que se apegam, né? Então a gente tem que lembrar que a gente ainda tem muita humanidade ainda. Então, como falar para a mãe que perdeu o filho, não chora a morte do seu filho, deixa ele ir. Né? Eu sei porque eu passei esses dias com uma mãe e é complicado, é difícil, você não pode falar. Então, o luto, ele é necessário, o psicólogo sabe, né? Quando ele passa pelo psicólogo, a gente tem que falar, vai passar para o luto, sim, vai chorar, não se descabelar, nem se desesperar. É isso que a gente tem que entender. Exatamente. Não é porque eu sou espírita, eu não vou sentir. Eu vou sentir sim, a Imagina. dor é muito grande, porque a minha humanidade, os sentimentos que a gente tem ainda humanos,
são muito fortes, né? Pois é. Então a gente, de repente as pessoas ouvem e falam, não, tem que chorar sim, tem que sofrer o luto, até esvaziar toda a tristeza do teu coração para reiniciar a sua vida. Não vai perder a vida porque o outro desencarnou, né? Vai viver a sua vida assim, mas vai chorar sim, não vai se desesperar, né? É isso que a gente pede sempre para as pessoas. Até aconselham, chora toda a tua dor, esgota toda a tua dor, depois vem a calma. Aí vem porque tudo vai passar, né? Como disse Maria para o Chico, vai passar. E vai passar E também, passa você mesmo. sabe que passa. E é interessante esse paralelo, que um anda, são irmãos. A dor, né, do sofrimento, de perder, aquele momento realmente todo mundo que já passou isso sabe o quanto é complicado. Mas para que ele serve então, já que pensastes nisso e a lição da noite? Para que ele serve? Para que a gente também valorize aqueles que estão. Porque só sofrer, não, opa, eu perdi, eu sei que é ruim. Então agora eu vou valorizar aqueles que ficaram, vou amar aqueles que ficaram. E eles andam para e passo juntos aí. Não, tudo é uma transformação aí, né? Ok, maravilha, gente, acho que estouramos bastante o horário e o gostoso é isso, né? Essa troca, que essa era a ideia primeira aqui, quando a gente disse no começo. Espírito de fundo mar, Joia. tudo mostra muito bem. Maravilha. Maravilha, gente, muito obrigado, que todos tenham uma excelente semana aí, muita paz a todos vocês. Obrigado, gente. Eu me lembrei ainda de uma passagem do Chico Xavier, viu, Marcelo? Viu, Marcelo? O Chico Xavier, em 1971, no Pinga Fogo, ele estava no avião, né, e o pessoal, né, falou, Chico, você é abençoado, você é protegido, o Emmanuel está com você, doutor Bezerra, você tem uma equipe aí, nós estamos morrendo de medo aqui. Você não tem medo de morrer, né, Chico? Porque você está bem colocado aí junto com os amigos da espiritualidade. O Chico falou, eu morro de medo, se acontecer alguma coisa nessa vida, eu vou gritar, vou chamar minha mãe. Quer dizer, ele valorizava a vida, né? E uma alma experiente, né? Muito bem, nós vamos ficar pensando a respeito desse tema há muito tempo ainda, porque é um tema muito rico, né? A respeito do corpo, a respeito da vida, da morte ou a transição, né? Na verdade a morte não existe, é só a renovação, a transformação. E a nossa vida vai ser feliz de acordo com a vida que nós levamos aqui, nós levaremos também no plano imediato, que é o plano da dimensão espírita. Então nós agradecemos a Deus por mais esse momento que nós passamos e vamos então enviar nossas vibrações carinhosas, de ajuda, remeter as melhores energias para toda parte desse nosso mundo, onde muitas criaturas não estão discutindo um assunto importante a respeito da vida real, da vida do espírito. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas descrentes, muitas pessoas pessimistas, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas orgulhosas, egoístas, e nós nossos a caminho também do progresso. Nós desejamos a todos muita paz, muita luz, pedindo aos Espíritos amigos que levem a esse mundo todo as bênçãos dos céus, as bênçãos de Deus, as bênçãos do Cristo, que é o nosso grande mestre, o grande responsável pelo nosso crescimento até o Pai. Nós vibramos pelos hospitais, pelos nossos irmãos que sofrem, que estão atravessando por períodos difíceis, para que também recebam muita força para os seus espíritos, luz para os seus pensamentos, melhorando a sua fé, levantando a sua esperança em momentos melhores. Agradecendo aos espíritos amigos, aos médicos da espiritualidade presentes nesses locais, neste momento, em todos os hospitais que nós sabemos, espalhados pela nossa grande metrópole, por aqueles irmãos nossos que estão atendendo as emergências, nos prontos-socorros. Nós sabemos da dificuldade que esses irmãos encontram. Que todos eles sejam abençoados e protegidos por Deus e que consigam levantar a força, dar força para esses irmãos em nós. Vibramos pelos nossos lares, pedindo a Deus que envolva nossos parentes queridos, os filhos, os pais, os avós,
enfim, todos aqueles que fazem parte da nossa volta aqui na Terra, no crescimento junto, mútuo, que eles possam receber muita ajuda, muita paz, e que nós possamos ser perdoados pelas nossas falhas na vida da relação, e que nós possamos entender também as dificuldades desses irmãos nossos. Vamos vibrando, meus irmãos, por todos os trabalhadores do bem, da seara do Cristo, que estão espalhados por todo esse nosso mundo, que levam a paz aos corações necessitados, aos olhos inteligentes, mas desprovidos daquele senso de sensibilidade, de moral, de amor ao próximo, que possa ser aproveitado tudo de bom que essas criaturas têm, mas que seus corações também sejam tocados, para que completem, então, as suas virtudes, que Jesus ampare e proteja todos esses homens que estão no nosso mundo, que a humanidade depende muito deles. Nós vibramos por todos os trabalhadores do bem, todos os ceareiros de Jesus, que estão em toda parte nesse momento, como em todos os dias que lhes é dado. Que Jesus proteja todos os nossos irmãos. E assim nós pedimos permissão ao nosso dirigente espiritual para terminarmos o nosso trabalho até esta parte. Continuem todos com os pensamentos elevados, mantendo o silêncio, que o trabalho continua até o término, através dos passes do tratamento espiritual. Fique na paz de Jesus.